Fim. Neste tutorial, vamos ver como turbinar a análise de circuitos usando a lei de Ohm. Não, professor. E o sensor? A máquina está parada, professor. Como fazer para substituir o sensor do tipo PNP por um do tipo NPN? Claro, a máquina parada do tutorial anterior. Então eu vou mostrar nesse tutorial como usar um sensor NPN no lugar de um sensor PNP. Vamos lá? Vamos! Professor, vai ser uma gambiarra? Na maioria das vezes é uma solução emergencial, a ser usada até que o sensor correto seja comprado. Xiii, então vai demorar. Mas também pode ser usado como uma solução definitiva. Certa vez um colega programador me ligou pedindo esta dica, porque ele ia fazer uma reforma em uma máquina. Ele ia trocar somente o CLP. Tirar um CLP japonês da máquina e colocar um CLP alemão Siemens. Na Ásia, eles preferem usar CLP e sensores do tipo NPN. Na Europa e América, eles preferem usar CLP e os sensores PNP. Assim, na hora de trocar o CLP, ele viu que teria de trocar todos os sensores. Eram muitos sensores, professor? Sim, eram muitos. Eu disse que não ia dar certo.